Exercício 7.8. Determine a localização do centro de cisalhamento para o perfil em U de paredes finas, cujas dimensões são mostradas na figura. Observe que B e H estão centralizados. Agora, o cisalhamento é aplicado ao longo de um eixo principal que não é o eixo de simetria para uma seção transversal aberta. A aplicação do cisalhamento provocará o fluxo de cisalhamento, seguindo o mesmo raciocínio do exercício anterior. Ou seja, sabemos que em trechos da seção paralelos à direção de aplicação da força de cisalhamento, o fluxo segue o mesmo sentido, como podemos observar na figura. Os demais trechos saem por simples dedução. O fluxo de cisalhamento provoca as forças resultantes Faba nas abas e Falma na alma. Os momentos dessas forças são somados ao redor do ponto A e o conjugado ou torque criado pelas forças na aba é responsável pela torção do elemento. A torção se dá no sentido horário, já que as forças de reação de equilíbrio interno provocam a torção. A figura ilustra a deflexão e torção ocasionados. O centro de cisalhamento é o ponto no qual se pode aplicar uma força que causará a deflexão de uma viga sem provocar torção. O centro de cisalhamento sempre estará localizado em um eixo de simetria na seção transversal. A localização do centro de cisalhamento é função apenas da geometria da seção transversal e não depende do carregamento aplicado. Se observarmos o ponto B e se os momentos forem calculados em torno dele, teremos de determinar apenas a força Faba na aba inferior, ou seja, a única força que provoca giro em torno de B. O momento de inércia em torno do eixo neutro é. Repare que a figura é simétrica verticalmente. A parte superior é igual à parte inferior em relação ao eixo neutro. Repare também que podemos dividir a nossa seção em três figuras, duas horizontais iguais e uma terceira vertical. Podemos definir que a distância entre os centroides das duas figuras horizontais é h. Logo, a distância entre o eixo neutro e o centroide de cada uma das figuras é h sobre 2. Na figura vertical, não teremos que utilizar o teorema dos eixos paralelos, uma vez que seu centroide coincide com o eixo neutro da seção. Nos outros dois casos, teremos que utilizar. Então, para a figura vertical, 1 sobre 12 vezes b, que é igual a t minúsculo, vezes h ao cubo, mais 2 vezes 1 sobre 12 vezes b, que é igual a b minúsculo, vezes h ao cubo, onde h é igual a t, mais a área, que é igual a bt, vezes a distância de h sobre 2 ao quadrado. Para as abas, desprezamos o primeiro termo, visto que sua espessura é pequena. Segue-se a linha abaixo. E, por fim, a expressão para o cálculo do momento de inércia. Para a aba inferior, visto que os momentos são analisados em torno do ponto B, e para um elemento Q na posição X conforme figura abaixo, teremos o fluxo de cisalhamento. Fluxo é VQ sobre I, onde Q, momento de primeira ordem, é igual a y' vezes a linha, conforme já conhecemos. Para y' igual a h sobre 2 e a área b menos x vezes t, e para o momento de inércia que calculamos, temos o fluxo em função de x, conforme a equação. Uma observação a ser feita é que o elemento Q se desloca ao longo do comprimento. A área utilizada para o cálculo do momento de primeira ordem é dx vezes t, para que fique claro.
A força F-aba é definida como a integral do fluxo ao longo de dx, que pode ser entendida no quadro ao lado. Após substituirmos o valor de Q e retirarmos tudo que é constante para fora do integrando, teremos a diferença entre a integral de dx, que é x, e a integral de x dx, que é x² sobre 2. Ainda deixando de fora as constantes e aplicando os limites de integração, chegamos em uma expressão para a força F-aba. Centro de cisalhamento. O momento da força F-aba é mb, que é igual a F-aba vezes h, de acordo com a disposição na figura ao lado. Assim, para impedir a torção, é necessário aplicar uma força P a um ponto localizado à distância E da alma. A figura ilustra esse ponto e a relação da força P com a força na alma e a força de cisalhamento, sendo que são iguais. Assim, o momento B para essa força será, conforme sabemos, força vezes a distância, ou V vezes E. Logo, podemos igualar as duas equações. V vezes E é igual a F-aba vezes H. Assim, para E, substituindo o valor conhecido para a força F-aba, encontramos a seguinte equação para essa distância, ou centro de cisalhamento, onde E depende apenas da geometria da seção transversal.